Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Frente a Frente Cast. Você que nos acompanha já sabe que esse é um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras às 17h30, um programa de entrevistas onde nós procuramos trazer aqui pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, na nossa cidade, fazendo com que a população de Lucas do Rio Verde tenha uma sociedade mais justa e igualitária para todos. E hoje, não diferente das outras vezes, com um convidado mais que especial, que eu já vou, que o nosso amigo Ronaldo aqui, que divide a bancada comigo mais uma vez, já vai fazer a apresentação, e é uma honra para nós receber esse convidado tão especial. Falar para você que se você não é inscrito no canal, antes das apresentações aqui, se inscreva no canal, curta, compartilha, comente, e isso é importante para o crescimento do nosso canal. E é claro, você aí do outro lado da telinha vai ficar por dentro de todas as informações dos nossos episódios gravados aqui com muito carinho, e eu já agradeço por você estar aí sempre nos seguindo e assistindo, é claro, os nossos episódios. Mais uma vez eu tenho o prazer de dividir a bancada com o Dr. Ronaldo Ribeiro. Dr. Ronaldo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje um convidado especial, mais que especial, mais especial, né? Temos assunto em pauta aí que interessa à sociedade do Verdense. Boa tarde, seja bem-vindo. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí para mais um Frente a Frente Cast. E hoje no Frente a Frente conosco, Prefeito Miguel Vaz. Uma alegria muito grande, Miguel, receber você aqui. Ainda mais nessa semana que nós comemoramos mais um aniversário da nossa cidade, né? Cidade pela qual eu estou aqui há 16 anos, então já, igual todo mundo, já me considero luverdense. Miguel, seja muito bem-vindo aí, é uma alegria em ter você. Hoje o nosso convidado, prefeito municipal, Miguel Vaz Ribeiro, marido da Janice, pai do Rafael e do Guilherme, empresário, produtor rural e está prefeito de Lucas do Rio Verde. Miguel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo, muito obrigado a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui, né, e um prazer realmente estar aqui e participar com vocês dessa frente a frente, né. Eu já ouvi um programa antes que era cara a cara, esse é frente a frente. Esse é frente a frente. É legal porque é uma satisfação realmente poder falar um pouco da minha trajetória, da cidade do nosso município, da nossa cidade, das pessoas, né? Da administração pública. É sempre muito importante falar isso, até porque a gente vai vivendo a cada dia um dia diferente e podendo enxergar também um pouco do futuro do município, né? Muito bom, muito bom. E já vamos pegar já que você comentou de falar em trajetória, Miguel, conta para nós, pro público aí que talvez não conheça a história do Miguel Vaz em Lucas do Rio Verde, que é importante. Lucas do Rio Verde é novinho, 35 anos, e você tem uma história bonita com Lucas do Rio Verde, estando entre os pioneiros aí. Conta para nós como é que foi a tua vinda, já você como um paranaense, né, vindo para o Mato Grosso. O maior prazer, né, para aqueles que não sabem, eu sou filho de pequenos agricultores lá no interior do Paraná, para cá ainda bem jovem. O município vai completar agora, no dia 5, né, esta semana, 35 anos de emancipação política, e eu estou aqui um pouquinho antes, né. Eu vou fechar agora em dezembro deste ano, vou fechar 37 anos. Eu cheguei um pouquinho antes do município, da emancipação política, mas aqui já estavam os pioneiros, daí chegou em 80. Quando eu falo no município, eu tenho que falar dos pioneiros, porque foram eles que acreditaram nesta terra, né, no solo, no cerrado, que, digamos assim, que viveram, né, as maiores, talvez, dificuldades de desbravar um chão desconhecido até então, né, para se tornar ou transformar esta terra numa terra muito próspera, de alta produtividade, com muita tecnologia. Então, primeiro agradecer aqui os pioneiros e dizer que eu vim aqui, eu sempre falo, eu sou prefeito de carteira assinada, né, mas eu tinha carteira assinada porque eu tinha vínculo empregatício com uma empresa pela qual eu fui transferido lá do interior. Na verdade, eu estava em Santa Catarina quando eu vim para cá. E eu, por incrível que pareça, sem conhecer, né?
Mas eu acreditava muito porque eu tinha conhecidos que falavam que aqui era bom, e de fato aqui é muito bom. Então, estabeleci aqui já em dezembro de 87, pude participar desde o primeiro momento aqui da vida pública, né, da eleição do primeiro prefeito, na época, o senhor Werner Gottradi. Na sequência, depois, participei também da eleição do ex-prefeito Paulo Nunes, que hoje está secretário de governo aqui na minha administração desse mandato. Na sequência, 2 mandatos do nosso, hoje, vice-governador do estado, Otaviano Pivetta. Depois, seguido de 2 mandatos do prefeito Marino França, mais o penúltimo mandato agora do prefeito Florílio Sminotti. Então, eu estou executando agora o 9º mandato. Então, veja, 9 vezes 4, 36. Então, quando eu completar o 9º mandato, ano que vem, são 36 anos de uma situação política, portanto, 9 mandatos de prefeito, mas tivemos apenas 5 prefeitos até agora aqui, né? E é muito orgulho de estar vivendo esse momento da vida pública. Então, a minha história na carreira política começou lá em 2011, 12, né? Mas antes disso, né, com carteira assinada, que falei para falar um pouquinho da trajetória, né, voltando um pouquinho, trabalhei aqui durante 11 anos, né, como gerente de empresa, originação de grãos, sempre voltado para a agricultura, sempre no meio do agronegócio. A minha origem é essa e eu continuo até hoje dentro desse setor, um pouco mais diversificado, mas continuo dentro do setor, porque acredito e que vem dando certo que é o futuro do Brasil, sem dúvida nenhuma, entre outros setores, evidentemente, importantes da economia, tanto do município quanto regional, estado e também do Brasil, né? E para não ser diferente de uma boa parte, lá em 93 eu iniciei minha atividade como produtor rural também, certo? Ainda com vínculo empregatício, mas já tive a coragem de descolar e começar a investir na agricultura. Então, veja, esse ano de 2023 estou completando 30 anos como agricultor também, com atividade de produtor rural. E lá em 96, né, me tornei empresário, juntamente com esse prefeito de Marino França, e começamos uma nova trajetória como empresa, como empresários aqui no município do Rio. Tive, juntamente com outras pessoas, grandes oportunidades, né, de fazer grandes, bons investimentos, desafiadores, muitos desafios no sentido de verticalizar a nossa economia, que até então era uma economia de quase monocultura, porque se produzia milho e soja, estava iniciando a produção de suinocultura para consumir o milho que já era, tinha grandes excedentes aqui e teria aquilo para exportação. Então, com isso, iniciou ali e depois nós começamos alguns projetos que tive a oportunidade de participar como empresário, como a criação da EMA Alimentos, que foi a empresa que foi vendida para a então Sadia na época, que se transformou na BRF. Hoje um grande investimento, maior planta da América Latina, que ainda é um sucesso muito grande e tem um peso enorme aqui na economia, né? Mas teve outras ações também. Tem uma muito importante, né, que não tínhamos aqui, eu como empresário, nós tínhamos uma grande falta, um grande déficit de mão de obra qualificada, capacitada, nós não tínhamos nem contadores e nem administradores de empresa. Então, na época, eu tive uma conversa com o então prefeito Otaviano Pivetta, e ele sempre me perguntava, né? E aí, o que nós temos que fazer? Olha, falei para ele, os alunos do 3º ano estão indo embora para fazer cursinho de vestibular e fazer o 3º ano fora para fazer vestibulares e estudar fora. Se nós não fizermos aqui uma faculdade, nós não vamos ter os jovens aqui na nossa cidade. Então, naquele mesmo dia, nós começamos um projeto da constituição de uma empresa de ensino superior, que foi a então Univer e depois foi vendida para a LaSalle. Então, é uma história que eu me orgulho muito de ter participado, né, para dizer como que foi a minha trajetória, não só de trabalhador de carteira assinada, por um tempo, mas pela coragem de empreender, de descolar da carteira assinada e de correr o risco, né? Porque empreender nada mais é do que saber que você vai correr risco. Então eu vou para o risco e eu tenho que me garantir de alguma forma. Então eu sempre levo isso muito a sério e tal. Isso tem vários desdobramentos, enfim. Mas a coragem de empreender, a coragem de ter uma carreira solo, empreender, investir, em ter um negócio próprio. Então
é muito gratificante também tudo isso. E não menos importante de outros investimentos que fizemos, né, atraindo capital de fora do país, né, de empreendedores fora do país que ajudamos, né, contribuímos para desenvolver aqui grandes projetos como a produção no Chile, por exemplo, certo? Então, é uma história assim, bem interessante de contar e que me trouxe até aqui nesses 37, quase 37 anos. Muito bom. E como é engraçada, o seu Vilela, pai do Lucas, que é um amigo meu e parceiro nosso aqui do escritório, inclusive, foi a pessoa que autorizou a Univerb. Ele era, na época, eu não vou saber lembrar agora o nome, mas como se fosse o fiscal do MEC, é ele que aprovava. E ele me contou a história. Que inclusive ele falava, cara, ele ficou num hotel, falou, cara, eu tive que passar no meio da soja para ir lá onde é que ia ser a faculdade. Contando a história, falou, não tinha casa. Ele veio aqui, tá, Miguel? E daí ele falou, cara, aqui não tinha nada. Contando a história e como é importante essa questão, eu anotei aqui, da verticalização, de você olhar para essas empresas. Ele comentou que um dos diferenciais, um dos fatores importantes que levou à aprovação da Univerde foi a instalação da BRF. Porque ia demandar ainda mais de profissionais, ia vir pessoal de fora, atenderia, digamos assim, os requisitos básicos aí. Então, um abraço, vou mandar o link depois para o seu Vilela. Hoje ele atua como advogado no escritório em Goiânia, mas foi o cara que aprovou o Univerde. Bom saber, né, que acreditou, meus parabéns, acertou. É isso aí. E dessa história, Miguel, toda que você contou para nós, da onde veio o Miguel ser candidato, estar à disposição para ser prefeito? Porque você contou toda a tua história, eu não escutei nada de política. Da onde que nasceu a vontade de ser político? Ou não? Olha, não, ela nasceu sim. Tem um começo. Veja, primeiro com a participação dessas participações em projetos importantes aqui para o município, veio também relacionamentos importantes, um grande monte de empresários aqui, boas lideranças. Eu falo sempre que o município teve a inteligência de escolher bons gestores, esses 9 mandatos, né? Vou incluir dentro nos 9, né? Mas assim, que pensam claramente em construir, em avançar, em fazer com que esse modelo do município prospere, seja sustentável ao longo dos anos, né? Mas eu diria que na vida, assim, bons relacionamentos é sempre muito importante, porque você tem essa troca de ideias, essa relação de confiança e, obviamente, as oportunidades aparecem. É aquele velho ditado, né? E às vezes aí no meio disso o cavalo ele passa encilhado, e vem montar nele, estar preparado para estar nele. Mas eu diria que teve boas lideranças e como é a situação praticamente da maioria que veio para cá para começar a vida aqui, né? Boa parte das pessoas que vieram para cá, inclusive os próprios desbravadores, os pioneiros e tal. Então não foi diferente com boa parte das empresas, não foi diferente comigo também, tá? Então veio para trabalhar mesmo, para vencer. Então essa relação de confiança me arrastou para dentro de outros negócios importantes. E essa mesma relação de confiança sempre tive muito próximo de quem estava na gestão na época, sempre tive um bom relacionamento, e isso sempre nas decisões, nas eleições, sempre participando das discussões, daquilo que era importante para o município, e a gente vai, digamos assim, vai pegando gosto pela coisa pública, né? Porque você observa que quando a administração pública ela é focada naquilo que é importante para o município, ela traz resultado. Quando é uma gestão eficiente, né? Quando é uma gestão que se preocupa com o bem-estar das pessoas, se preocupa com a geração de empregos, se preocupa com a educação de qualidade, com a saúde pública de qualidade e acessível a todos. Quando as pessoas se preocupam, quando os gestores se preocupam com a segurança pública, quando as pessoas
se preocupa com aqueles que talvez não tenham oportunidade sozinhos de ter uma moradia, criar políticas públicas voltadas, ou você tem uma cidade que proporciona qualidade de vida para as pessoas. Então foram esses pontos assim que eu observava de alguns gestores, né, especialmente lá atrás, que eu não muito mais próximo da época do próprio Otaviano Pivetta e do Marino, que são próximos, não diferente dos outros também, do seu velho. E a gente vai se espelhando e vai vivendo esse meio, e depois você acaba de alguma forma achando que em algum momento que você também poderia ter capacidade, ou tem, ou se enxerga, ou se vê com capacidade também de administrar o município. Mas não só isso, é o sentimento de você contribuir com aquela cidade que te acolheu, ou você, além de contribuir, retribuir aquele acolhimento que você teve quando você veio para cá e as oportunidades que você teve, que foi o meu caso. Eu fui muito bem recebido aqui na cidade, tive muitas oportunidades aqui na cidade e sempre pensei que eu poderia, de alguma forma, contribuir ou retribuir aquilo que eu tive aqui em prol da sociedade, não um trabalho só para o Miguel como empresário, mas um trabalho dedicado por 4 anos, que é o caso de um mandato, para a coletividade, para todos os lugares. Então, essas coisas é que chamam a atenção. Então, se as pessoas bem intencionadas não entrarem para a política, porque é através da política que as mudanças transversas, seja em qual nível for da administração pública, seja município, estado ou país, né, se as pessoas bem intencionadas não participarem, as que não são bem intencionadas vão comandar, e aí nós temos que viver essa situação. Então, é por isso que me fez, foi uma das coisas que também me fez participar da vida pública. E evidentemente que eu fui, eu diria assim, eu fui pego pela mão, pelo braço, ou abraçado por completo, e arrastado para a vida pública, para participar, né, de uma eleição aqui no município, porque as pessoas de alguma forma confiavam em mim, principalmente as lideranças que estavam no poder naquele momento e achavam que eu precisava participar daquele momento, daquele pleito eleitoral daquele ano. E eu participei lá ativamente em 2012, eles estavam junto com então o prefeito Otaviano Pivetta, e fui vice-prefeito, uma experiência rica de 4 anos, trabalhando todos os dias lá, muito próximo mesmo, muito colado, digamos assim, nas ações que o prefeito fazia, obviamente respeitando a minha cadeira de vice-prefeito, mas tive a oportunidade em 4 anos de ocupar o cargo de prefeito durante quase 1 ano. Então isso me deu uma experiência muito boa, e que daí facilitou um pouco depois, quando eu fui arrastado novamente para ser candidato em 2020, de dizer que eu não era marinheiro de primeira viagem, nem que eu já tinha uma ideia muito clara da administração pública, e que evidentemente facilita bastante. Mas digo para vocês que é sempre muito desafiador, né? Porque o município é um município que cresce muito, é um município que cresceu 10 vezes mais do que a taxa brasileira, a taxa de crescimento nacional. Então, olha só, é muita diferença. É muita diferença. É muita diferença. Que fomos a primeira cidade, a cidade que mais cresceu em Mato Grosso, acima de 50 mil habitantes, que fomos a 7ª do Brasil, acima de 50 mil habitantes, em crescimento. Então, é evidente que é desafiador. E aqui nós temos uma população assim, nos níveis dos 4 cantos do Brasil. Outro dia eu olhei numa relação de uma pesquisa, eu contei 24 estados, então faltou 3 para fechar os 27. Mas a pesquisa é uma pesquisa aleatória. Então veja, nós temos brasileiros de todos os estados aqui. Então é uma cidade talvez a mais brasileira do Brasil. E aí então, né, você tem aí movimentos culturais diferentes, então você tem que respeitar isso e olhar para isso tudo, né? E poder viver assim, esse papel de liderança política e gestor do patrimônio público, do dinheiro que é de todos, é uma experiência única, né? Precisa sempre pedir a Deus que te dê muita serenidade,
sabedoria, né? Para que você possa conduzir isso com a melhor, né, das boas intenções e com tranquilidade, né? E não podemos ser rompantes, eu diria, se eu usar um termo assim. Você tem que saber muito mais ouvir, né, para que você possa aplicar políticas públicas que vão de encontro com aquilo que é o anseio da sociedade. Mas é rica a experiência e eu me sinto muito satisfeito, né, realizado de ter sido escolhido pela sociedade para trabalhar nesses 4 anos e fazer o melhor, né? Evidentemente que prefeito não sabe tudo, não acerta tudo e não agrada a todos. Isso é líquido e certo quando você vai assumir. Mas a gente faz o possível para que todos sejam, de alguma forma, digamos assim, contemplados pela administração pública e que possam ter aqui oportunidades. É um dos pontos que você colocou, e eu acredito que talvez seja, nós falando de gestão, de administração, de qualquer outros conceitos que a gente venha falar, você falou sobre relacionamento. Eu acredito que seja o ponto mais importante para a vida de uma sociedade, para a vida de um ser humano, para a vida de de um empresário. E o quão isso é importante, por quê? Porque é como você se relaciona que as coisas vão acontecer. Eu sempre repito aqui eu acredito que em todos os podcasts, nós vivemos numa sociedade de pessoas. Nós somos pessoas. Então nós precisamos nos relacionar bem com pessoas e entender de pessoas. Ponto. Depois nós vamos dominar a máquina, deixa a inteligência artificial vir fazer o serviço que não é para o ser humano fazer, mas tudo bem. E uma das coisas, prefeito Miguel, que a gente observa e inclusive eu acredito que foi slogan da tua campanha, que é que nós teríamos um prefeito de portas abertas, justamente para fortalecer isso. E é o que eu vejo em você e o que eu via nos outros também que se passaram, o prefeito o Marino também, que eu tive a oportunidade de também tá um pouquinho mais próximo. O quão importante é esse estar de porta aberta, esse relacionamento com a população, com os empresários, com quem faz o município. Porque muitas das vezes os munícipes vão falar assim, as pessoas acreditam que quem faz o município é o prefeito, quem faz o município são os secretários, quem faz o município são os munícipes, são as pessoas, orquestrado pelo prefeito que está lá, inclusive é algo que está lá com uma procuração válida por 4 anos, que talvez possa se renovar por mais 4, mas tem prazo de validade. O quão isso você acredita que seja importante, Miguel? E como que é, por exemplo, o dia a dia aí, uma curiosidade aí dos nossos espectadores aí do dia a dia do prefeito com relação a esse relacionamento, esse receber essas pessoas lá no Paço Municipal? É muito importante isso, né? Você conversar com o maior número de pessoas, evidentemente que a agenda de prefeito é sempre bastante carregada, assim, felizmente, de novo, voltando, a cidade que cresce, ela tem grandes desafios. Então, o prefeito também não pode ficar só conversando, porque ele não precisa tomar decisão, precisa fazer muitas reuniões com as secretarias, com o governo do estado, com o governo federal, enfim, é sempre muito desafiador e que realmente toma muito tempo da agenda. É claro que eu procuro receber todos aqueles que me procuram e também determino que seja agendado todos aqueles que de alguma forma procuraram falar comigo, prefeito, que tenham essa condição, essa reunião marcada para que eu possa recebê-los no meu gabinete, ou enfim, nas visitas que eu possa fazer. Então, como você disse, como que é as portas, prefeito em portas abertas? De fato, é isso. É estar disponível para atender as pessoas. É não fugir dos compromissos. É não virar as costas para atender as pessoas. Então, eu tenho muita tranquilidade, me agrada muito atender as pessoas, né? Ainda que eu não possa resolver todos os problemas, mas receber, ouvir, encaminhar ou decidir naquele momento é uma coisa que me agrada muito. Faria isso com mais pessoas ainda, mas infelizmente
o tempo não dá para atender todos. E às vezes eu recebo, e é normal receber algumas reclamações, o prefeito precisa ir para os bairros, o prefeito precisa participar, então claro. E eu sempre falo, olha, quando eu posso ter algum evento fora, sim, participo de algumas reuniões com os presidentes de bairros e alguns bairros, participe dos eventos lá, mas eu não posso estar, o prefeito não pode estar visitando os seus bairros todas as semanas, porque isso pesa muito na agenda e vai acabar faltando alguma coisa depois, porque o Poder Executivo ele exige, né, as decisões e o serviço público, como também a infraestrutura pública, ela tem que estar pronta e na mesma velocidade que a cidade cresce. Por exemplo, se o município não construir salas de aula todos os anos, na medida certa, vai ficar aluno fora da sala de aula. E alguém vai querer xingar o prefeito, que não pode. O prefeito não pode brincar esse serviço. Então, o planejamento tem que andar bem, né? E aí passa a parte da gestão puramente dita. Um bom planejamento é fundamental para que você tenha sucesso na administração, seja ela pública ou privada. Você saber o que você quer, para onde você quer ir e a velocidade que você precisa ir para alcançar os seus objetivos. Cito o exemplo da administração pública. Se eu preciso construir 10 salas de aula por ano, eu preciso construir as 10, não é 7, nem 5, são 10. E aí, obviamente, que tem que alocar recursos, você tem que fazer as ações todas voltadas para isso. Se as vagas de creches estão a contento, está deficitária, tem que correr atrás disso, então tudo isso faz parte do planejamento. Mas aí tem N secretarias para a gente falar, né? Poderíamos falar de todos, da obras, da habitação, enfim. Mas esse é o desafio. Então, o tempo, ele exige muito da agenda, né? A agenda do prefeito exige muito do tempo disponível, então a gente não pode estar com todos os momentos, talvez como as pessoas gostariam que o prefeito estivesse um pouco mais presente, enfim, com a sociedade, em alguns locais, bem mais as pessoas nos bairros, tudo que seria muito lindo. Então, sempre que posso, faço isso. Outro dia eu andei no bairro aí, em um dos bairros da cidade, parei numa esquina de um supermercado e fui tomar lá um caldo de cana, e aí por acaso as pessoas descobriram que eu estava prefeito lá, daí já juntou mais pessoas. É muito alegre ver isso. É quando eu saio para ver as obras do município, né? Só na educação nós tínhamos 40 obras, entre pequenas, médias e grandes. Então, veja, nem que você queira, você não consegue olhar as obras públicas que estão em andamento se você dedicar um dia por semana, não tem como. Por isso que eu falo que, de fato, é desafiador. Mas é isso, é acordar cedo e dedicar o seu dia para a administração pública. E não pode cuidar de interesses pessoais. Para quem é prefeito numa cidade como Lucas Alberto, tem que ser dedicação exclusiva. Esquece dos negócios, deixa eles para outra pessoa ou para muito tarde da noite. Então é melhor você estar preparado com os seus negócios para eles andarem sozinhos. Eu tenho essa facilidade, digamos assim, né? Porque os meus filhos já estão dentro dos negócios, então podem cuidar disso para que eu possa me dedicar à vida como executivo, né, do município e não como executivo dos meus negócios. Então tem que ter um desprendimento daquilo que é privado, tem que ir somente a dedicação para o público. Não pode ser meio prefeito, tem que ser prefeito por inteiro. Isso é boa, não pode ser meio prefeito. Essa é boa, gostei. Nós vamos para o intervalo. Logo após o intervalo, nós entraremos num assunto mais específico aqui sobre os 4 pilares que o senhor... 5 eu até. 5, né? Vai frente aí no nosso município. Mas nós aqui no intervalo, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhe essa live para que mais pessoas, o mais possível número de pessoas possam ter essas informações importantes para a nossa população aqui de Lucas do Governo. Nós já voltamos. Então vamos voltar aqui ao nosso frente a frente com Miguel Vaz. Gercísio, por favor, uma pergunta para o nosso prefeito. Não deu tempo ainda, mas é um prazer ter você aqui, ter o senhor aqui, prefeito, né? Da tua forma. Eu, escutando aí o bate-papo seu e do Dr. Ronaldo aqui, eu fiz algumas anotações aqui, mas não vamos discorrer, né? O senhor defende aqui, sempre defendendo os discursos nas entrevistas, né?
Quero até agradecer por sempre ter sido muito educado, por muito respeito, muita educação, não só comigo, né, do site Viva News, mas com toda a imprensa local, né. A gente sabe da importância desse bom entendimento entre o Poder Executivo, tanto o Legislativo e a imprensa, que é os órgãos que divulgam o que Lucas do governo vive, né. Mas o senhor defende aqui emprego, educação, segurança, saúde e moradia, né. Eu queria só comentar para o senhor assim, ó, nós fizemos nesse plano, como é importante a questão, são algumas coisas muito importantes que nós devemos pesar quando as pessoas às vezes reclamam. Por exemplo, quero citar só da saúde pública, né, aqui de Lucas. Nós entrevistamos agora esses dias pode falar o nome, né? A doutora Candarim Otobé, ela é a primeira neurocirurgiã que teve aqui. Ela era de Goiânia e nós indagamos ela o porquê de sair de uma capital, de uma grande cidade, de vir para cá, de trabalhar. E ela falou uma coisa importantíssima que toda vez que eu precisei e que as pessoas falam que não sei o que, eu defendo sempre. Ela falou que foi a cidade que mais ofereceu condições de trabalhar pelo SUS, foi aqui. Então isso é perfeito, importante, né, para a nossa população, para a nossa cidade, quando o senhor defende esses 4 pilares na saúde pública, tem se destacado realmente, Lucas do Rio Verde, é importantíssimo, né, prefeito? Sem dúvida, você falou de 4, 5 pilares, na verdade eu sempre tenho falado de 5 entre eles, né, pela ordem, rapidamente. Eu colocado numa ordem, basicamente por entender da forma que eu penso, né, fiquei imaginando como as pessoas pensam, qual a ordem que elas colocam do pensamento. Primeiro, emprego, depois se tem educação pública de qualidade, se tem saúde pública de qualidade e acessível para todos, se tem segurança na cidade, segurança pública, e se tem importante a casa própria, que é os elementares para a pessoa se sentir bem em algum lugar. Claro que a cidade tem que ser bem cuidada, tem que ser limpa, bonita, jardins, lápis, tudo que puder acrescentar. Saneamento, esporte, lazer, cultura, enfim. Mas elementares eu destaco esses 5. Né? E a saúde é um dos mais importantes. É tão verdade que a saúde, o município investe cerca de 30% do orçamento em saúde. E o município não paga uma cirurgia cardíaca, por exemplo, porque é alta tensão. A obrigação do município é como a atenção básica, a saúde preventiva, a saúde da família, nos PSS. E o município sobe a régua e atende algumas especialidades, né, da média complexidade, procedimentos mais simples, como tem nos serviços do PAN, né, que é o plano do atendimento municipal. E, além disso, ele sobe para a média complexidade. Por exemplo, o município tem um contrato de gestão que ele pode, né, o contrato prevê um gasto, uma aplicação em saúde, em procedimentos e serviços médicos do Hospital São Lucas de até 3,5 milhões por mês. Isso é 84 milhões de reais por ano, que é o dinheiro dos contribuintes luverdenses, dedicados, investidos na saúde só para o Hospital São Lucas nesses procedimentos, fora da atenção básica. Então, 30% do orçamento basicamente vai para a saúde. Qual é a obrigação pela lei de responsabilidade fiscal? 15%. Então veja quanta atenção o município vem dando para a saúde pública. Por quê? Porque o cidadão que vem de algum lugar ou que está aqui, mais de 95%, pelo menos 95%, ele precisa do poder público, da saúde pública. Ele não tem plano de saúde. Para vocês terem uma ideia, numa recente pesquisa, 38,5% dos trabalhadores ganham de até 2 salários mínimos. E outros 38,5% ganham de 2 a 5. Portanto, mais de 75%, 77% dos trabalhadores ganham até 5 salários mínimos. Então, é para esses trabalhadores que nós estamos falando. E é para esses, especialmente, que o poder público tem que estar pronto, tanto na saúde quanto na educação. Obviamente que a segurança alcança a todos, né? Mas também lá nos programas habitacionais, especialmente para esses trabalhadores. Né? E eu falo assim, quando eu falo da habitação, eu não estou falando em dar caso de graça para ninguém. É oportunizar.
Criar a oportunidade, a condição da pessoa embarcar num projeto, ter condições de pagar, né, e o poder público, de alguma forma, participar desse projeto, porque sozinho, muitas vezes, os trabalhadores não conseguem alcançar ou realizar a sua casa própria. Então, são situações como essa que eu destaco, assim, de como aplicar, né, de como construir, de como definir políticas públicas voltadas ou a favor das principais demandas do município. Então, por isso que eu elenquei esses 5 pilares aí como principais, como elementares, eu diria, para as pessoas se sentirem bem aqui na nossa cidade. Ou aquelas que desejarem vir para cá, em busca de trabalho, elas vão encontrar a oportunidade de emprego, como vão encontrar essa infraestrutura de serviços públicos à disposição, né, para viverem a vida aqui, para viverem com as suas famílias aqui. Então, é isso que move o nosso dia a dia para oferecer esta infraestrutura pública e serviços públicos de qualidade para todos os cidadãos que precisarem. E aí, claro que, como eu disse, né, é desafiador, precisa de uma boa equipe, né, e um prefeito, um líder, um empresário, né, um gestor, ele não faz nada sozinho. Então, como você bem falou, né, Aldo, você falou no início, resumindo aí, resumindo, então, você precisa ter ao seu lado uma equipe de profissionais, primeiro, que acreditem em você, no teu plano. Minimamente alinhada com o plano, pelo menos, né? Exatamente. Que abrace a causa, né? Eu falo sempre, o desafio é grande, mas a causa é nobre. Então, ele precisa entender a causa, porque, né, qual é a nossa missão como poder público, como agentes políticos trabalhando na administração pública. E aí ele incorpora a ideia e cada um desenvolve dentro da sua pasta o melhor possível ao seu alcance. Então, cito esses como elementares, mas não menos importante, como falei, o esporte, a cultura, o saneamento básico, a coleta de lixo, a água tratada, enfim, uma série de serviços públicos que deixam a nossa cidade, o que me dá muito orgulho de viver aqui, uma cidade que, de fato, nos orgulha de viver mais, certo? Que nos dê orgulho, que nos deixe com uma autoestima elevada, o sentimento de pertencimento forte, e porque quem gosta cuida. Então, portanto, as pessoas vêm para cá, né, as pessoas que estão aqui, elas defendem a cidade, o município de corpo e alma. Isso é importante. As pessoas se importam com a nossa cidade. Aqui as pessoas são exigentes, né? Se a erva daninha subir um pouquinho assim para cima da grama, o prefeito já recebe mensagem no celular. Então, não é brincadeira. Ele fala assim, o prefeito aqui sobre ele pisa em ovos todos os dias. Mas é desafiador e ao mesmo tempo gratificante, mas é bom, né? Porque você viver esse momento assim é muito motivador, né? Ele é desafiador, mas ele te motiva, porque é possível fazer bem feito, é possível alcançar a maioria das pessoas com políticas públicas direcionadas para atender o anseio, né? Claro que às vezes não é tudo na hora que a pessoa espera, mas assim, de um modo geral, uma cidade que tenha, né, que seja e que continue sendo esse modelo sustentável, né? Esta economia forte, pujante, que tenha essas oportunidades e que isso permaneça ao longo do tempo. E daí entra na fase do planejamento de longo prazo. Duas coisas que eu queria só que o senhor discorresse até em breve falar, porque se o senhor discorrer de todos os pilares aqui, nós teríamos assunto para umas 3 horas. 3 podcasts aí, né? 3 podcasts, né? De tantas ações, né? Em todas as secretarias, a gente viu um bom entendimento da sua equipe, também critérios importantes que foram colocados para a escolha dos secretários também, que estivessem alinhados com o Ronaldo acabou de falar, vocês acabaram de comentar, a mesma linha, pelo menos, de pensamento, né? Mas uma coisa importante, uma conquista para a cidade, para a população luverdense, foi, recentemente, nós trouxemos no primeiro episódio, o comandante J. Lima, né? E o seu assessor, esqueci o nome dele lá. Importante, uma conquista que eu queria que os senhores pudessem rapidinho, sobre a Guarda Civil Armada, foi uma conquista importante para o nosso município, a primeira do estado, né? E falando aí no crescimento do município, está indo aí a ferrovia, daqui mais alguns anos estará pronto também, que vai dar aí um salto e um destaque para a cidade, não só no estado, mas também nacional.
Sem dúvida, vou responder primeiro então a questão da Guarda Civil Municipal Armada, né? Eu, em várias oportunidades, e até no período anterior à eleição, né, pré-eleição, eu conversava e acabei fazendo pelo menos 1 ou 2 reuniões com a própria Guarda Municipal, e entender o que eles pensavam também, né? E um dos anseios era poder seguir para termos aqui uma Guarda Armada. Não é algo simples, né? Mas depois de analisar a segurança, de analisar o histórico desses 33 anos, 34 anos, né, que eu assumi, a gente começamos a analisar isso profundamente, né? Tive algumas ideias, teve pessoas de fora também que deram uma ideia de por que não arma a guarda, né? Por que não caminha para esse rumo, né? Com esse objetivo. E eu acabei entendendo que a melhor solução era a gente realmente tirar isso do sonho. Então nós reunimos uma equipe, a própria Guarda Civil Municipal hoje participou, criamos uma comissão de estudo da possibilidade de armar a guarda. Isso foi construindo também pela nossa procuradoria, né, pela nossa procuradora. Então foram 4, 5 pessoas aí que começaram a trabalhar focado nisso. Então foi uma longa trajetória de vencer, digamos assim, formalidades, burocracia, autorizações e, obviamente, treinamento que foram feitos 2 treinamentos na cidade de Cotia, São Paulo, inclusive muito bem acolhido pelo prefeito daquela cidade para treinar na guarda. E a última desafio a ser vencido era a autorização formal da Polícia Federal, que nós fomos receber em Cuiabá, e então podemos colocar a nossa guarda preparada e poder estar também utilizando a arma. Então eu digo sempre que isso foi uma conquista, e que eu não tenho dúvida que nós vamos escolher bons frutos, porque a Guarda Civil Municipal Armada, ela, quando eu conheço em outras cidades, né, como as cidades da Santa Catarina, que tem uma história excelente da Guarda Civil Armada, então é da responsabilidade nossa do município conduzir bem isso, em ter dentro da própria guarda, por exemplo, a corregedoria. Então, que nós criamos toda a estrutura de governança da própria guarda, dentro desse formato moderno, inteligente, com governança. Então, e a guarda ser respeitada pela sociedade, a guarda ser vista pela sociedade como apoio, né, como presente, né, para a sociedade, como segurança, o sentimento, né, a sensação de segurança de precisar da guarda e poder responder. Então, a gente foi além disso, né, como você sabe. Nós abrimos um novo concurso, né? O concurso já foi feito, as provas, pelo menos a prova escrita e tal, e agora vamos seguir. Então, durante o ano que vem, nós poderemos chamar mais 30 servidores para a Guarda Civil, que vão compor, e mais 30 de cadastro reserva. Então, nós vamos ter uma estrutura boa de apoio aqui às forças de segurança. Então, claro que a Guarda Civil Municipal, ela tem as suas atribuições, e ela não pode conflitar com as demais forças de segurança, a exemplo da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, enfim. Então, cada um com as suas atribuições, mas, sem dúvida nenhuma, um grande reforço para as forças de segurança. Seja eles junto com o Corpo de Bombeiros, seja eles junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, enfim, a Guarda vai estar presente na nossa cidade para melhorar, para reforçar a nossa segurança. Porque se nós quisermos uma cidade próspera, boa de se viver, o item segurança tem que estar latente aí, é fundamental. Fundamental. Exatamente. Eu entendo que isso, esta ação, esse projeto, essa conquista da sociedade, ela vai acabar atraindo mais investimentos, mais pessoas para cá. Por quê? Porque as pessoas falam, não, lá tem muita segurança, os indicadores de segurança são bons, então, ok, vamos lá. Lá é uma cidade boa para se viver, então, ok, é isso que nós esperamos. Não só para aqueles que vêm de fora, mas principalmente para aqueles que estão aqui, né? E nós estamos aqui, né? Eu, prefeito, caminho no calçadão todos os dias aqui da Avenida... Não, da Amazonas. Da Amazonas, né? Faz muitos anos que caminho aqui. E eu não tenho preocupação nenhuma. Eu caminho à noite. Aliás, essa semana, né? Ontem, antes de ontem, caminho no finalzinho da tarde, à noite, né? E com alto cuidado. Então, sim, não tem problema. Mas é muito bom. E a questão da segurança, Miguel, tem muito a ver com a sensação. A pessoa tem que ter a sensação. E eu falo porque... Também gosto muito de correr. Eu corro aqui na frente do escritório, no universitário.
a sensação que dá de ver os guardas falando, nossa, é espetacular. Tu fala assim, cara, tô protegido, pronto, acabou. Eu tô com o celular aqui, eu tô aqui, eu não me preocupo, tô com o fone. Outras cidades que você não consegue, para não citar nomes, você não consegue usar um fone de ouvido. Você não consegue sair com um relógio para caminhar. Aqui você pode ir tranquilo. Pessoas aqui do lado da pista também, com carros e família. A sensação de segurança é muito grande. Eu vejo, às vezes à noite, né, nas suas ciclovias que a gente fez em pistas de caminhada, de corrida, né, eu vejo às vezes as mulheres, as senhoras, enfim, à noite caminhando, eu me sinto muito bem, sabe? Porque nossa, se estão caminhando aqui, porque se estão se sentindo segura, né? E é isso que a gente tem que construir, né? Eu quero responder a outra pergunta tua, né, que é sobre o futuro, sobre a ferrovia, né? A ferrovia é um projeto extremamente importante, não só para o Enserbo, mas para a região toda, né? E a execução, né, do trajeto de Rondonópolis até a região de Campo Verde, Primavera do Leste, aqui mais próximo, já está em execução, né? E o projeto continua, ele tem um prazo, né, contratado, né? Eu imagino que talvez mais 5, 6 anos a rodovia possa efetivamente estar aqui em Campo Verde, né? O planejamento é esse, o projeto é esse, né? Então tenho falado assim com muita frequência com a própria direção da ferrovia, da Rumo, né? Nesse sentido, estão muito atuantes e determinados a trazer aqui, obviamente, não só a ferrovia de Rondonópolis, mas nós teremos, e está também em andamento, o projeto executivo da extensão da FICO, né? Que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste Fase 2, FICO 2, que ligará de Água até Lucas do Rio Verde, já que está sendo construído também de Campo Norte até Água Boa. Portanto, o próximo passo é chegar a isso, para buscar cargas aqui. E eu sempre falo, quando eu falo em ferrovia, eu falo assim, a ferrovia vai levar soja, vai levar milho. Vai levar soja, vai levar milho, vai levar carne, vai levar biocombustível, certo? Então vai levar algodão, vai levar madeira, vai levar uma série de outros produtos, né? Aqui nós temos exportação de pipoca, por exemplo. Pode levar soja, não é pipoca. Daqui a pouco vai levar roupa, não precisa só levar o algodão. O que vai fazer a roupa aqui para levar? Vai trazer carro, vai trazer colheitadeira, vai trazer trator, vai trazer tudo. Vai trazer fertilizantes, vai trazer linha branca, né, da Electric Tons, vai trazer... Nossa, então a ferrovia é um mar de oportunidades. O que nós temos que fazer? Nós temos que planejar bem a cidade para esse novo movimento. E é isso que a gente está fazendo, que é olhar com a lupa mais erguida para planejar, né, um novo aeroporto, enfim, né, como é que vai ser a conexão entre a ferrovia e a rodovia. Nós precisamos pensar nisso. Mas o prefeito é quem define para onde que a rodovia vai. O prefeito, ele procura, ele senta, ele discute, ele debate com os principais, digamos assim, autoridades desta concessão. Vamos lá, de quem é a concessão? Da Rota do Oeste. De quem é a Rota do Oeste? Hoje da MTPAR. De quem é a MTPAR? Do governo do estado do Mato Grosso, certo? Mas quem regula isso? A NTT. Então nós precisamos trabalhar isso, porque não é só rota. Quando eu quero ajudar, e sai o negócio mudado. Não, então nós temos essa proposta, estamos trabalhando. Filhos, é conhecido isso do governo do estado, é conhecido isso da ANTT, que é a Associação Nacional de Transporte Terrestre. Então, tudo isso será debatido. No dia 7 de agosto, portanto, na próxima segunda-feira, teremos mais uma rodada aqui em Lucas do Rio Verde, com a Rota do Oeste, tratando desse tema da duplicação da BR-63 e o perímetro urbano de Lucas do Rio Verde com o Cerrado. Então, isso é um tema muito importante, que leva muito a sério, como também da própria ferrovia, que eu tenho, inclusive, falado sobre a conexão da rodovia, caso ela mude, onde poderia ser o terminal, onde é mais inteligente, enfim, todo esse trabalho aqui é feito nas nossas reuniões com a direção destas empresas aí que são responsáveis por esses dois projetos de infraestrutura de grande envergadura aí, que é a aplicação da BR-63, que é a ferrovia. Então, precisamos estar bem atentos, né? O prefeito tem essas obrigações também, né? Por isso que tem que, de vez em quando, sair um pouco e fazer as reuniões fora. Mas é, mais uma vez, muito desafiador e estou muito satisfeito em viver esse momento. Bem, e é importante porque, como você relatou, Miguel,
tem todo o dia a dia, tem um município aí de mais de 80 mil habitantes e tem as suas atribuições do dia a dia que precisa ser entregue, tudo. Tava eu estava lembrando aqui que você falou que talvez passe despercebido. Muitas das vezes, e nós aqui, luverdenses, estamos, entre aspas, mal acostumados, que é bem acostumado, que é a questão do lixo, né? Que em outras cidades é um absurdo, é um problema gigantesco. Lucas do Rio Verde, você não escuta falar do problema do lixo, que é uma coisa que quando aparece é só problema. Então é importante a gente salientar, porque nós estamos aqui, mas isso e aquilo, mas para estar tudo rodando redondinho e perfeito, precisa de uma coisa que inclusive eu coloquei aqui: planejamento e gestão. Eu acredito que isso é fundamental e que nós temos historicamente aí de todos os prefeitos que você falou, uns com mais ênfase nisso, uns com mais ênfase naquilo, mas o quão importante é a palavra planejamento, principalmente para manter o Lucas nesses indicadores crescentes igual está. Nós precisamos cuidar do que nós temos, só que eu preciso planejar. E o planejar um município, eu preciso olhar para daqui 10 anos, eu preciso olhar para daqui 50 anos, porque se eu olhar daqui só para 2 anos, prefeito, ou 1 ano e meio, é muito curto o espaço de tempo. Então, o quão importante é o gestor erguer o queixo e olhar para frente, independente se ele estará ou não como prefeito, mas olhar o município. E daí vem uma das coisas que eu escuto muito, e nós escutamos isso praticamente de todos, se não todos os secretários e secretárias que passaram, e eu tenho certeza que vamos escutar dos que virão ainda. Porque o nosso plano é servir, não ser servido. Eu acho que esse talvez seja um dos diferenciais de Lucas do Rio Verde. Se você pudesse, Miguel, elencar o que você acredita que são pelo menos 3 diferenciais da gestão pública de Lucas do Rio Verde? Muito bem, tem tantos, mas vamos lá. Vamos pegar, senão a gente discorre, mas acho que tem... Como eu falei, então, o planejamento é fundamental, né? Você ter uma visão além do mandato, tem que ter uma visão de estadista, não de mandato, tem que ter uma visão de município, não de mandato do prefeito. Então, essa é uma grande diferença absurda. Quando do planejamento, você vai planejar além do seu mandato. Como você disse, 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos. Então, daí você direciona as ações pensando nisso. Então, a primeira coisa desse planejamento vamos falar lá de plano diretor. O que é um plano diretor? Para onde vai continuar o setor industrial? Para onde nós vamos alocar ou destinar espaço para as grandes indústrias que ainda poderão vir, ou que certamente virão, levando em conta que elas possam, alguma delas, terem efluentes que serão tratados, mas que serão direcionados para o Rio Verde, por exemplo. Nós não temos outro rio aqui. Então, tem que ser... A primeira coisa, tem que pensar nisso, porque eu não vou colocar uma indústria que tenha emissão de efluentes lá no outro lado que não tem rio. Ao largo a margem da rodovia. Não dá. Não dá. Então isso tem que ser pensado. Isso tudo faz parte do planejamento, das conexões, evidentemente, do aeroporto com a cidade, da rodovia, da duplicação da rodovia com a cidade, da ferrovia com a cidade. Então esse planejamento de longo prazo. Então, o planejamento e as ações visando o futuro são fundamentais. Mas uma outra visão ainda, já digamos assim, colocando como algum diferencial, sempre pensamos assim: o que nos trouxe até aqui não nos garante que chegaremos lá daqui a 50 anos. Então, nós criamos, é importante destacar isso, nós criamos aqui o Pacto pela Inovação. Sim. Mas não foi do prefeito, isso foi da sociedade, pela sociedade. Nasceu da vontade da sociedade, o que nós chamamos de quádrupla hélice, né, que é o poder público, iniciativa privada, eixos de ensino e sociedade civil organizada. Então, construímos esse projeto. Evidentemente que o poder público ele lidera algumas ações importantes com
né, um marco regulatório que cria todo, digamos assim, a legislação direcionada para essa cidade inovadora, né, com incentivos fiscais para desenvolver, por exemplo, qualquer produto aqui com base tecnológica, né? Nós temos aqui, por exemplo, a possibilidade de ter uma indústria de aeronaves aqui, em de alta tecnologia. Então, nós precisamos criar um ambiente, um espaço, discutir com o governo do estado e tal. Então, tudo isso foi criado, esse ambiente e tal. O município ainda vai criar um fundo, né? Um fundo de investimento lá nos projetos de inovação. Então, as empresas que virem para cá, desenvolverem aqui, forem avaliadas como empresas que tenham condições e preenchem os requisitos para ter investimento público, o município cria lá e aporta recurso para que ela se desenvolva e depois voe sozinha. Então, é isso que nós precisamos trabalhar também. Então, esse pensamento de futuro de novo, ninguém nos garante que o que nos trouxe até aqui nos vai levar para o futuro, então nós precisamos inovar. E a inovação, ela é de toda a ordem. Nós não podemos ficar esperando que alguém inove para nós. Nós temos que tomar... fazer acontecer, né? De criar esse ambiente, né? De criar empresas talvez âncoras. Faz um pouquinho de sacrifício, traz uma, traz duas, traz mais, e depois as coisas vão acontecendo por si só. E para isso tudo, tem que ter um ambiente próprio. Lá do eixo da educação, por exemplo, são 7 grandes macros desafios. Lá na educação, preparar os alunos desde tal série já com essa visão de inovação, com esse ambiente de inovação. Você tem em todos os setores, você tem ações para desenvolver para que esse ambiente seja futuro. Nós precisamos preparar os alunos para o futuro. Perfeito. Então, fala assim, não falar, então tá bom, então vamos para a Lua. Não, nós não vamos necessariamente, até podemos ir para a Lua, né? Mas não é esse o caso, sabe? Quando fala Se o objetivo for, sim, mas não é, então... Quando fala muito de tecnologia, parece que é muito mais os aplicativos ou outras coisas assim. Não. Tecnologia é tudo aquilo que possa ser feito com base tecnológica para resolver problemas, tornar as coisas mais acessíveis a todos, né? Facilitar a vida do cidadão. Por exemplo, agora estamos desenvolvendo uma ferramenta nova na saúde que vai facilitar muito a vida do cidadão, né? Então, isso tem N situações assim. Então, esse pensamento mais a divisão de futuro, a gente também está trabalhando, então tem N desafios. Mas eu acho que se eu voltar lá e falar assim, quais são os diferenciais da gestão, né? Eu penso que, e uma coisa que me orgulha muito, e eu vou falar agora, talvez a confiança que a sociedade, e que eu agradeço antecipadamente, né, tenha na nossa administração, porque vou lhe dar um indicador. Quando eu assumi, no dia 1º de janeiro de 2021, a primeira coisa que eu pedi no dia 31 foi para a diretoria do SAI, as pessoas que estavam no SAI, falou, me mostre o mapa dos reservatórios de água, que eu não quero que falte água para ninguém, desde o dia 1º até o último dia que eu entregar. Então me mostre os mapas, por favor. Daí eu ainda não tinha assumido, mas eu fui lá, olhei todos os indicadores lá e tal, porque eu tinha uma preocupação. Vai faltar água? Não pode faltar água. Né? Claro que pode dar um acidente, faltar pontualmente assim, né? Mas daí foi um acidente. Então daí você olha para isso e você começa a trabalhar e fala assim, olha, né, eu preciso trabalhar para que as pessoas se sintam bem aqui. Mas então, voltando ao indicador, quando eu assumi, dia 1º de janeiro, o município tinha 6.200 empresas. No dia 1º de janeiro de 22, nós tínhamos 8.100 empresas. No dia 1º de janeiro de 2023, nós tínhamos 10.300 empresas. E hoje, a última vez que eu vi, tinha 11.400 e poucas empresas. Deve estar. Então, eu espero que... Caminhando por 100% de crescimento. Eu espero que em 4 anos eu, pelo menos, entregue ao município com 12.400, porque eu recebi com 6.200. Então, isso é um diferencial? Pode ser. Pode ser a confiança? Pode ser o momento, certo? Mas criar esse ambiente propício para o empreendedor, para o investidor abrir as portas, ver o que ele precisa para investir aqui, para mim é um diferencial. Eu sempre tive portas abertas para dizer assim, empreendedores, investidores do Brasil, venham para cá e me fale o que vocês precisam para investir aqui. Então a gente participa de eventos fora, inclusive temos um agora nos próximos dias, para a gente estar ligado, ou no ditado mais popular assim,
antenado com os acontecimentos para que a gente possa atrair investimentos para o nosso município. Então, eu sou o vendedor, né, das potencialidades do município de Lucas do Rio Verde. E ainda que hoje eu ocupe uma função que é presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, que compõe 15 municípios, portanto, represento, né, os 15 municípios em temas de interesse regional, mas eu estou aqui prefeito do nosso município e falo, me refiro ao nosso município. As pessoas querem saber duas coisas bem rapidinho, prefeito, que nós estamos no nosso tempo já quase encerrando. Mas assim, rapidinho mesmo, aeroporto. Está se passando alguma coisa para alguma linha regional, alguma coisa assim, precisa fazer algumas minimalismo do aeroporto? Sim, as duas coisas. Primeiro, nós estamos com um projeto lá na Secretaria de Infraestrutura, que tem recursos exclusivos para melhorias em aeroportos regionais, que não é o caso de Lucas. Em breve deve estar liberado lá e nós vamos fazer uma reforma bem significativa no aeroporto nosso. Basicamente na pista, tá? Ela tem lá um indicador de impacto, de receber impacto, então de repente aeronaves mais pesadas tem uma certa dificuldade, ainda que a pista ali seja uma pista boa, 1.750, 1.800 metros. Então dá para atender por um bom tempo ainda o Lucas do Rio Verde. É óbvio que pensando no futuro, não vai ser ali um possível novo aeroporto. Nós já temos uma área que, quando eu recebi a gestão, já estava pré-definida, digamos, onde seria, e é de fato uma área muito boa, né? Nas imediações, a direção de Goiabá, rodovia à direita. Nós já conversamos com o proprietário da área, já informei ele, comuniquei ele que ele não faça nem investimento, né, de investimento em infraestrutura lá, que aquele local futuramente vai ser destinado ao aeroporto e, digamos assim, interesse público, ele se sobrepõe no interesse particular. Então também temos digamos assim, esse plano para o futuro com um novo aeroporto, mas eu acho que demora mais um tempo. Sim. Eu diria assim que minimamente 10 anos. Então, por enquanto, nós vamos melhorar aqui e a secretaria, através do secretário Edson Souto, né, está trabalhando sim, e já teve algumas conversas para ter uma linha, se não diária, pelo menos 3 vezes por semana aqui. A ideia é que a gente tenha talvez um modelo de uma TR-72, F-72 mandageiros, porque não adianta a gente sonhar, digamos assim, pés no chão e cabeça nas estrelas. Acho que eu até li um livro muitos anos atrás, né, do editor Laí Ribeiro, que falava isso, né? Então, pés no chão e cabeça nós podemos sonhar alto, sim, mas com os pés no chão. Sim. Né? Nós não temos hoje, digamos assim, viabilidade. Nesse momento, acredito eu, viabilidade de ter uma linha diária com a aeronave de maior porte, porque hoje tem Sorriso, tem Sinop que Sorriso tem uma só. Então a gente tem que reconhecer também, ainda que nós estamos crescendo bastante, o nosso tamanho. Evidentemente que aqui é uma posição geográfica privilegiada e nós temos um entorno aqui, né? Que eu imagino que talvez com a ampliação do aeroporto a gente possa ter até uma área aqui absorvendo essa região toda. Legal, bacana. Dado aí aos grandes congestionamentos, nos horários de pico, né, do pessoal sempre atravessar nos bairros de cá, tem se pensado alguma coisa em linha todos? Sim. Eu comentei na fala anterior que a gente está trabalhando que no dia 7/8 agora temos uma reunião com a Rota do Oeste, que o nosso pedido que está na mesa é um contorno novo da rodovia, desviando a cidade. Ou seja, a rodovia não cortaria a cidade como está cortando hoje, o que eu considero a forma mais inteligente. Isso no passado já fiz, eu mesmo presenciei uma audiência pública, né? E presidi uma audiência pública também, deu tempo ainda quando eu estava vice-prefeito, para entender da sociedade se é melhor a rodovia continuar ou fazer um novo contorno. E, de fato, é mais inteligente fazer um novo contorno, como diz um amigo meu, e salvar a cidade. Não tem lógica nenhuma, porque uma rodovia duplicada, né, ela tem um princípio básico, ela tem que ser eficiente. Ela não pode parar, não pode ter quebra-mola, não pode ter redutor de velocidade. Uma rodovia é para levar carga, principalmente. E levar carga ninguém pode parar, o caminhão pode reduzir motor, isso é tudo consumo, é custo elevado, é frete mais caro, é custo do Brasil, então não pode. Aí, de vez em quando vem uma pergunta assim, mas tá bom, e o comércio? Olha, os caminhões passam pelo comércio. Quando eu olho aqui, inclusive eu falei recentemente com um proprietário de um posto de combustível que está na rodovia, ele falou, ainda bem que você tem esse plano, porque é melhor tirar a rodovia daqui. Ele falou, mas e o teu posto? Não, eu sei que
Meu posto não vai fazer diferença nenhuma, porque eu vou ser muito mais interessante para a cidade do que para a rodovia. Porque o caminhão não para na cidade, ele passa, ele pode parar fora da cidade e usar os postos. E ele quer. Então, isso não tem. A gente trabalha para isso. Se isso acontecer, o que a gente faz com uma rodovia que está cortada da cidade? Não será mais uma rodovia, sim uma avenida municipal. Certo? E aí nós vamos lotar ela. Vamos colocar um semáforo, por exemplo, que isso vai resolver o problema da travessia da rodovia. Acabou o problema. Claro que hoje não pode colocar semáforo, porque o caminhão não pode parar. Mas, enfim, estamos trabalhando nisso. É um tema importantíssimo. Eu mesmo, às vezes, paro para olhar ali. Agora, caso não tenha aceitação por alguma razão, aí sim nós vamos trabalhar a travessia sem dúvida nenhuma, de preferência que sejam mais 3, né, passagens, uma na Avenida Universitária com a Nações, né, aqui né, e mais uma na Avenida Goiás e a outra na Avenida Tocantins, lá próximo, na saída para Sorriso, para que dê o fluxo sem nenhum atrapalho de passagem para o do. Mas eu defendo ainda, sempre defendi e continuo defendendo um novo componente condutor. Porque nesse crescimento exponencial aí, Exatamente. a população cresce. Prefeito, um convite especial aí, temos uma grande festa final de semana aí, de aniversário dos 35 anos do município, né? Sem dúvida, né? Digamos assim, 35 anos, temos muita coisa para comemorar, 35 anos, porque é uma história de muito trabalho, de muitos desafios, mas de grandes conquistas, né? Então é importante comemorar, nós temos que comemorar, porque somos uma cidade cheia de oportunidades. Eu não canso de dizer, né, Rio Verde, cidade de oportunidades, tenho trabalhado para isso como gestor nesses 4 anos, e uma cidade que a maioria das pessoas, se não todas, tem orgulho de viver aqui. Então nós temos que comemorar mesmo. E a programação desta comemoração dos 35 anos é 2 dias, né? Portanto, dia 4, dia 5, tem lá o corte do bolo, né, no dia 5, isso é o histórico já, né? O ideal é que você fosse 35 metros de bolo, assim, complicado. Eu ia perguntar, vai ser 35 ou não? Em termos de distribuição, assim, em forma de pedaços que já virão cortados, mas vai ter lá concurso de bolo, vai ter eventos, gastronomia, as associações, né? Vai ter lá os shows, né, durante a noite, enfim, vai ter uma variedade de atrações e detalhe aberto para todos os cidadãos, para as famílias, para as crianças, com muita segurança, né? Nós vamos ter aqui o Comando Regional, Cavalaria, Força Tática, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Civil, enfim, a Guarda Civil Municipal. Então, um ambiente seguro, tranquilo para as famílias que nós pretendemos, queremos e temos muito orgulho de proporcionar para os buverdenses e tranquilos que são aqui da região ou de outras cidades do Brasil que queiram vir para cá comemorar com nós os 35 anos de Rio Verde. Essa é a mensagem, tá? E otimismo, né? Otimismo, cabeça erguida e a passos largos, como é a nossa ave símbolo que é aí. Então, está aqui, parabéns. Aí, está aqui. Só que várias anos de Paulo. Muito também bacana. A história da EMA, a relação da EMA com esse Museu Verde é realmente bem interessante. Muito legal. Precisamos terminar, né? Precisamos terminar. Eu queria ficar pelo menos mais umas 2 horas aqui, prefeito Miguel, conversando, mas gratidão enorme por você ter participado conosco aqui do Frente a Frente. E já deixo o convite, do mesmo jeito que o teu gabinete está de porta aberta, o Frente a Frente Cast está de porta aberta, para quando você achar necessário aí, sinta-se à vontade de usar o nosso canal aí para transmitir, comunicar informação aí. Parabéns, sucesso aí na administração. Como luverdense, torço muito para que você lidere bem o nosso município aí, para nós continuarmos aproveitando as oportunidades. Gratidão mesmo. Muito bem, muito obrigado a vocês, né, a quem são os seguidores, né, obrigado pelo convite, pela oportunidade, agradecer que os meios de comunicação são importantes para a divulgação das ações que poder fazê-lo, e também agradecer pelo próximo convite. E eu faço isso com o maior prazer, né, às vezes a agenda um pouco ajustada aqui, mas estarei à disposição sempre que acharem, entenderem que tem um ponto importante para trazer, a gente vem, fala, apresenta, né?
compartilha isso com a sociedade. Então, estou à inteira disposição. E agradecer a quem nos segue, nos vê nesse momento, dizer que Lucas do Rio Verde continua de portas abertas, né, aos empreendedores. Estamos aqui aguardando vocês, e também dizer que é uma honra estar aqui nesse momento e viver os 35 anos de Lucas do Rio Verde. Muito obrigado. Perfeito, foi uma satisfação, um prazer tê-lo aqui. Está convocado a vir mais vezes aí para enriquecer aí, com certeza, muitas informações do poder público aí para os nossos telespectadores. Gratidão a você que esteve conosco, Gercísio. Obrigado por mais um Frente a Frente, né? Muito bom, muito gostoso. Esse bate-papo para levar as informações. E já peço a você, aproveite essa festa, está à disposição. Vai ser lá no redondo lá do Paço Municipal. Não deixe de participar da festa de 35 anos de Lucas do Rio Verde. Um forte abraço e Deus abençoe.